Paz seja convosco, irmãos. Digam glória a Deus. Por favor, abram a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Amém? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, assim está escrito: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isto é essencial para o homem. Em outras traduções está: porque isto é dever de todo homem. Amém? Temer a Deus. Quero falar um pouco sobre isto nesta noite em nome de Jesus, e que o Espírito Santo nos ajude a compreender a importância de tal atitude na nossa vida cristã para com o nosso Deus e Criador e Salvador das nossas vidas. Amém? Você pode orar comigo, se puder levantar a mão. Peça para o Senhor: Senhor, fale comigo. Senhor, responde às minhas indagações. Ele é um Deus que tem ouvidos para ouvir a tua oração. E a palavra fala que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa te tocar, para que não possa te atender, e nem os seus ouvidos tapados para que ele não possa te ouvir. Ele te ouve, ele te ama, e pode ter certeza que se você crer, você vai ser abençoado, vai ser curado, vai ser liberto. Esse período de luta, de dificuldade que está enfrentando, nada mais é do que um grande passo maior para você conhecer o seu Deus, aquele que te chamou por nome, aquele que começou uma boa obra na sua vida, e ele está trabalhando para concluí-la em nome de Jesus. Portanto, seja forte, portanto, seja corajosa, minha irmã, portanto, seja corajoso, meu irmão, e continue a temer a Deus e a obedecer os seus mandamentos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, não da boca para fora, mas do nosso coração, e cada dia queremos aprender a adorá-lo em espírito e em verdade. Estamos diante de Ti, não temos como negar, Senhor Deus, que somos falhos, que somos necessitados, e que nós dependemos, Senhor, de Ti para que a nossa vida vá bem. Dependemos de Ti, Senhor Deus, para que esse corpo físico tenha saúde, tenha vigor, tenha vitalidade. Dependemos, Senhor, de Ti para que o nosso espírito e a nossa alma possa ser saudável, possa ter uma vida o qual conhece a Ti, aonde o Teu Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos do Deus vivo. Aleluia. Senhor, fale conosco agora, tire as dúvidas dos corações. Ó Espírito Santo, eu peço que manifeste o Teu poder, a Tua graça para curar, para libertar, para transformar, para modificar a nossa maneira de viver, para alegrar o Seu coração, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, e a igreja em concordância disse amém. Assente-se, por favor. Dê-me a sua atenção. Vou falar uma palavrinha aqui que muitos aqui não gostam. Vou procurar ser breve, em nome de Jesus. Amém? Mas que o Espírito tenha toda a liberdade para tratar conosco, para falar conosco, porque é de suma importância que o Espírito Santo dirija, cuide, ensine, instrua e opere em nosso meio. Ele é o que faz tudo em nós. Amém? Portanto, ouça a palavra de Deus. Nós lemos um versículo em Eclesiastes, o qual Salomão escreveu já lá no final da sua vida. E aqui ele mostra os ensinamentos e as experiências de vida que ele teve, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, as suas conquistas, as suas riquezas, os seus bens, tudo aquilo que ele viveu na terra, a sua glória,
as suas decepções, os males, tudo que ele enfrentou como homem, e na avançada idade, já de um homem extremamente sábio, que a palavra de Deus fala que Salomão adquiriu uma sabedoria além da natural que nós conhecemos. No final da sua vida, ele diz este texto, que de tudo o que ele ouviu, de tudo que ele vivenciou, de tudo que ele experimentou, a conclusão que ele tira é: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque tudo vai passar. A glória de Salomão passou, os seus bens passaram, tudo que ele possuiu passou. Assim também será conosco. Tudo que nós temos vai passar. E a palavra de Deus fala que passará céus e terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, não há de passar. Então ela é verdadeira. A palavra de Deus tem um compromisso sério, absoluto, verdadeiro com cada um de nós, com a sua igreja. A palavra diz que ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás. Falou Deus, assim será. Custe o que custar, custe você goste ou não goste, a vontade de Deus é suprema e prevalece sobre a nossa natureza carnal, sobre a nossa maneira de pensar. Por isso, muitas circunstâncias que nós vivemos, a base dos nossos olhos, ou a nossa direção, a nossa conduta, diz que tem que ser assim, tem que ser assado. Mas quando Deus ele tem o domínio das nossas vidas, o que importa é o que Ele está fazendo em nosso favor. Não é a minha vontade, não é da maneira que eu quero. Muitas vezes as nossas decisões, ela nos leva a errar. Muitas vezes as nossas decisões, ela nos leva a distanciarmos de Deus. Muitas vezes as nossas decisões nos traz dúvidas e incertezas e consequências lá no futuro. Muitas vezes nós lançamos algo no futuro e começamos a trabalhar no presente. E às vezes isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Quando nós planejamos algo, nós estamos lançando algo lá no futuro. Mas para que nós venhamos alcançar aquilo no futuro, nós começamos a trabalhar agora. Nós temos um futuro glorioso, a igreja tem um futuro glorioso. A palavra fala que o nosso futuro é os céus, que lá nós não iremos mais ter doença, nós não iremos mais ter opressões demoníacas, lá nós não iremos passar por essa guerra que nós passamos aqui na terra, como homens prepotentes, orgulhosos, aqueles que nos ferem, que nos traem. Nós não vamos ter mais nada disso. Mas para chegar nesse nível, nesse estágio, nessa conquista, hoje nós plantamos o futuro. De que maneira? Obedecendo, temendo e guardando a palavra de Deus em nossas vidas. Muitos ainda dentro da igreja não vivem como um homem, uma mulher que temem a Deus, que são servos de Deus verdadeiramente, mas vivem como religiosos. E quando ele se encontra com outro religioso, o religioso do mundo, ele se compara ao religioso do mundo e deixa de fazer as coisas de Deus para comungar com os religiosos do mundo. E isto não condiz com aqueles que são luz do mundo, que são verdadeiramente servos do Senhor Jesus Cristo. Então a decisão nossa, ela tem que incluir essas palavras de Salomão: temermos a Deus e obedecê-lo, e praticar a palavra, e viver a palavra. Paulo diz para nós não sermos apenas ouvintes da palavra. É bom você vir para o culto? É claro que é. A palavra nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas nós não podemos apenas ouvir, voltar para casa e a palavra não surtir efeito, e nós não vivermos pelo poder da palavra. Então nós temos que ser praticantes da palavra. Há muitos cristãos desanimados, abatidos, entristecidos, porque apenas ouvem, mas não praticam.
não coloca em evidência a palavra de Deus. Então vê-se os problemas se amontoando, mas não tem uma decisão mediante a palavra, mediante a oração, mediante a unção do Espírito Santo, mediante o poder e a autoridade no nome de Jesus, para mudar aquelas circunstâncias, porque ainda em seu coração há um conceito religioso, e a religião, a letra diz o Senhor, ela mata e ela sufoca. Tanto é que a palavra fala que há muita sabedoria, há um enfado sobre quem muito é sábio. E Salomão foi um homem muito sábio, e se você ler Cantares, você vai ver isso daí. Esse livro é como se fosse um professor, um pastor, um mestre, falando de tudo da sua experiência. Ele ensinando, falando com os jovens, falando com os homens, com as mulheres, falando de toda a circunstância da nossa vida, falando sobre o sábio, e que chega um momento que a pessoa está obesa de conhecimento, mas ela não pratica nada do que ela conheceu. Que nem Paulo diz, não vale a pena para mim chegar diante de vocês e pregar falando em línguas, ao qual não haverá entendimento. Melhor eu falar 2 ou 3 palavras, ao qual vocês entendam, do que eu falar em mistério, em línguas e ninguém entender. E nós estamos vivendo um tempo difícil, que está difícil das pessoas entenderem a verdade, porque a mentira está cauterizando a mente das pessoas. Então os mandamentos de Deus se tornam pesado, temer a Deus se torna algo impossível. E daqui para frente, será mais difícil sim, a conversão de pessoas. Assim também ocorre conosco. Nós temos que chegar um momento de um crescimento espiritual, que nós iremos olhar para a vida e dizer, tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Vaidade, tudo é vaidade, diz Salomão. Então muitas coisas que nós queremos viver, experimentar, mostrar para os outros, é apenas uma vaidade, que vai passar. Mas quando nós tememos a Deus e obedecemos ao Senhor, nós temos uma conduta que agrada o coração de Deus. E aí muda as coisas. Quando Deus é o objeto do temor, não de medo. Aqui nós estamos falando de um temor, que é isso que eu vou explicar. Um temor é diferente do medo, que é imposto por Satanás, que é imposto pelas condições de governos ou mesmo do mundo. Então, quando Deus é o objeto de temor, não significa que devemos ter medo, como se Ele fosse um Deus vingativo, severo, pronto para nos machucar. Mas, sim, é ter um profundo respeito, é reverenciá-lo, é reconhecer a sua soberania, o seu poder e sua santidade. Nunca é um medo como se ele fosse fazer um dano, um mal para com os seus escolhidos. Em hipótese alguma. O Senhor, Ele sabe que nós somos frágeis diante do nosso maior inimigo, que é Satanás. Por isso, então, Ele nos deu Cristo, e Cristo nos deu o poder para pisar na cabeça de Satanás. Ele disse, eis que vos dou o poder para pisar em escorpiões, expulsar demônios. Então, quando nós estamos em Cristo, o próprio poder de Cristo, a autoridade dele, reina em nós através do Espírito Santo. Então, nós temos poder para repreender as armadilhas de Satanás. Nós temos poder para orar e mudar circunstâncias. Nós temos que voltar aos primórdios do que a palavra de Deus nos fala. Deus nos capacitou através de Cristo para sermos vencedores nessa terra. E quando eu falo vencedor, não é aqui nenhuma palavra de coaching incentivando você a ser vencedor no sentido de riquezas, de conquista, de casas, carros, iate, helicóptero, aviões, conhecer o mundo, de maneira alguma. É vencedor no mundo espiritual. Muitos podem vencer no mundo físico,
material, mas não é vencedor no mundo espiritual. São perdedores e que estão distante de Deus e que, se não se arrependerem dos seus pecados, eles não entrarão nos céus. Então não adianta estar sentado numa igreja aonde a palavra de Deus não surte o efeito nos corações. Você precisa entender isso. O evangelho é transformação de vida, não é conformidade com o pecado. Você tem que mudar. O salmista diz: Senhor, olha o meu coração, veja se há algum mal e tira. Paulo diz: ó Senhor, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal constantemente eu faço. Você precisa entender que a sua carne tem uma fragilidade. A sua alma e seu espírito são eternos, mas a sua carne é mortal, e ela terá um fim. Diz o Senhor que o pó, a carne, voltará ao pó, mas o espírito é eterno. Então você precisa cuidar sim desse templo que é o Espírito Santo, porque é através desse corpo, através dessa mente, desse cérebro, dos seus sentimentos, das suas emoções, que você tem conhecimento da verdade, que te cura, que te liberta, que te transforma, e que faz de você, um homem, uma mulher de Deus. Está ouvindo, igreja? Um homem, uma mulher de Deus. Temer a Deus nos influencia a termos uma vida correta, uma vida honesta, uma vida verdadeira, nos leva a ter admiração por Deus e pelos seus grandes feitos. Quando nós tememos a Deus, nós sabemos que Ele é poderoso para fazer, além do que oramos, além do que pedimos, e além do que imaginamos, ou do que pensamos. Então, temer a Deus nos leva a mudar de vida, a fazer um corretivo na nossa vida, a olhar o que nós estamos fazendo de errado e parar, e não persistir no erro, mudar a conduta. Conversão significa uma metamorfose, uma mudança de rota, sair da direção errada para a direção correta, e não voltar atrás. Então isto, nós precisamos entender que quando nós tememos a Deus, nós precisamos começar a ter esse tipo de vida, uma vida correta, honesta, verdadeira, santificada, pura, para que a glória, sim, de Deus se manifeste. Então, temer a Deus nos traz muitos benefícios. Escuta tudo que nós vamos falar nesta noite, para que você comece a analisar a sua vida. Você é um homem, uma mulher que teme a Deus? Você é um homem, uma mulher que está obedecendo os mandamentos do Senhor? Está dentro de tudo que Ele deseja para a sua vida? Ou em alguma área da vida Deus não pode pôr a mão? Deus não é Senhor em alguma área da sua vida? Se Ele não for Senhor em alguma área da sua vida, tem algo errado. Ele é Senhor em todas as áreas da nossa vida, todas elas. O Senhor diz: se você planejar, até fazer uma viagem, você tem que dizer: se o Senhor assim o quiser. Tudo que diz respeito a nós, diz respeito a Deus, e nós não podemos tentar a Deus com a nossa teimosia. Vou fazer, não vou fazer, eu vou, não vou, é do jeito que eu quero, não é assim. A partir de então que você aceitou Cristo, você é um escravo de orelha furada, é aquele escravo que decidiu permanecer com o seu Senhor. No passado era assim que acontecia, os escravos ficavam um tempo com o seu Senhor, e quando cumpria lá, na sua velhice, ele chegava um período que ele podia escolher ou permanecer ou ir embora, e muitos, dependendo do seu Senhor, furava a sua orelha, para que ele agora permanecesse na casa, por vontade, porque o seu Senhor era bom para com ele. E muitos são escravos de Satanás, oprime, machuca,
faz chorar o tempo inteiro, lhe rouba tudo, e a pessoa continua cega, sem perceber que a sua vida está sendo sugada, está sendo aniquilada. Então, quando o Senhor abre os nossos olhos, nós temos que passar a entender como Salomão entendeu: tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei, tudo que eu fiz, se tornou uma vaidade, porque nos finais dos meus dias, nada levarei. Mas algo vai acontecer, teremos que prestar conta de todas as nossas ações, de tudo que nós fizemos. O final, Deus vai julgar, tanto o ímpio quanto o justo comparecerá diante do trono de Deus. Certeza que para os cristãos, para os que têm Jesus, um julgamento será diferente, mas para o ímpio será um julgamento que realmente irá fazer uma diferença brutal de vida eterna em vida eterna ou morte eterna. Então todos nós vamos ser julgados. Então muitos até vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu preguei a palavra. E Deus vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Então é muito sério o que nós estamos falando agora. Você precisa ter uma vida verdadeira com Deus. O seu dia a dia, o seu testemunho precisa ser verdadeiro, real, ter sentido. As pessoas precisam apalpar você, no sentido de que você é verdadeiro, você é um cristão verdadeiro, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, não apenas um religioso qualquer, que vai aceitar andar na mesma onda que um religioso do mundo, que não vai aceitar o que o mundo está oferecendo, que vai andar segundo os mandamentos do Senhor. Então, temer a Deus nos traz muitos benefícios. Jó, capítulo 28, versos 28, diz o seguinte: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Igreja, nós não podemos comungar com as coisas do mundo. O Novo Testamento nos fala, o próprio Jesus diz: fugir da aparência do mal. Aonde parece mal, aonde parece que não é bom, aquela imagem, aquela situação que parece que você tem que fazer meio que escondido, que você tem que ficar meio observando. Mas eu quero te dizer algo, um ditado que se fala muito dos antepassados, que é: parede tem ouvido e mato tem olho. Quem já ouviu esse ditado? Levanta a mão. Então, cuidado com o que você fala e cuidado com o que você faz, porque diz o Senhor que há uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor, que alguém pode estar te olhando e dizer: mas este eu sei quem é, este é pastor da igreja, este trabalha na igreja, este te diz ser cristão, olha o que ele está fazendo. E por causa desse testemunho, muitos irão se afastar de Deus, porque muitos hoje não se achegam a Cristo por causa do péssimo testemunho de muitos crentes. Então, quando nós tememos a Deus e seguimos seus mandamentos, por mais que nós venhamos errar, nós temos um Deus ao qual pedimos socorro. A palavra fala que temos um advogado diante do Pai, e esse é Jesus Cristo, que intercede por nós. Eu não estou dizendo que o crente não vai pecar. Todos nós somos passíveis de erro, de fraquezas, de engano, mas o Senhor também nos orienta para evitarmos situações que nos levem ao pecado, situações que às vistas nos levam ao pecado, situações que o sentimento nos leva ao pecado, situações que as nossas mãos nos levam ao pecado, situações que o momento pode levar ao pecado. Então nós temos que ser homens e mulheres corajosos para dizer não e fugir da aparência do mal, porque fugir e apartar-se do mal é ser inteligente. E como tem cristão
com falta de sabedoria, para não dizer outra coisa. Então nós precisamos ser sábios. O temor do Senhor nos leva a aborrecer o mal. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa, diz o Senhor, eu odeio. Provérbios capítulo 8, versos 13. Então o temor do Senhor diz para nós, não compactue com o mal. Se alguém chegar em você falando mal de alguém, não compactue com esta maldade. Porque se alguém fala mal de alguém para você, fala mal de você para alguém. Entenda isto. É difícil alguém chegar e elogiar, não é isto? Puxa lá, o pastor Flávio é uma bênção. Não, mas o pastor Flávio. Puxa, a irmã Beth é uma bênção, mas a irmã Beth. Não é isto? Então fuja. O Senhor diz para nós ouvirmos mais e falarmos menos, porque esta língua, esse pequeno membro, incendeia uma floresta, destrói uma nação, e por ela nós iremos comer os frutos, tanto para a vida quanto para a morte. Então pare de ficar dizendo, eu estou morrendo, eu estou doente, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu sou isso, eu sou aquilo, e comece a mudar a sua maneira de falar, porque quem teme a Deus e conhece o Senhor, sabe que da boca de Deus não sai palavra de morte nem de maldição, mas de vida e de abundância para a glória do Senhor. Então você tem que mudar a sua maneira de falar. Você tem que abençoar a você mesmo, abençoar a sua casa, a sua família, abençoar a sua igreja, a igreja que o qual Deus te acrescentou. Você tem que abençoar as suas finanças. Muitos maldizem o salário que ganha, essa porcaria desse salário, esse minguado desse salário. Vai continuar porcaria, vai continuar minguado. Mas louvado seja Deus, porque Deus está suprindo toda a necessidade em glória ao Senhor. Sede gratos por tudo. Isso é temer a Deus, saber que num pouco você está, mas o Senhor diz que se você for fiel, no muito Ele vai te colocar. Então fuja da aparência do mal, não ande de mãos dadas com as coisas que vai fazer você igual ao mundo. Não tenha aparência do mundo, não tenha atitudes do mundo, não conviva com as coisas do mundo. Isto sim é temer a Deus e honrá-lo. Escuta, temer o Senhor é fonte de vida. Quando você teme Deus, você adquire vida, sua vida brilha, sua vida é mais radiante, é mais intensa, é mais alegre, é mais verdadeira. Provérbios 14, 7 diz, o temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Então Deus nos livra de ataques espirituais, de ataques físicos, nos livra do mal. Então tema a Deus, que você terá uma vida abençoada em nome de Jesus. Amém? O temor do Senhor conduz a vida. Além dele dar uma vida abençoada, ele conduz a vida. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Você estará satisfeito com a tua vida. Tem gente que passa dias e semanas dizendo, eu preciso mudar, eu quero ter coisas melhores, eu não aguento mais essa casa, não aguento mais isto, não aguento mais aquilo, eu preciso mudar 100%, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Você está angustiado, você está vivendo uma vida, o qual não é do agrado de Deus. Não é o momento de mudanças radicais aos quais Deus não está permitindo. E muitas vezes essas atitudes, sem estar na direção de Deus, nos leva a estarmos nos laços da morte. É muito sério essas coisas, irmãos. A igreja precisa ter sabedoria do alto para direcionar a sua vida aqui na terra. Então o temor do Senhor conduz a vida, direciona a vida para onde nós devemos fazer, para onde nós devemos ir e como devemos fazer. Você não pode ficar tentando a Deus.
Você não pode tomar suas atitudes e simplesmente suas atitudes, sem perguntar se é aprovado por Deus ou não. Tudo que não tem aprovação de Deus trará situações difíceis. As lutas que nós enfrentamos é porque Deus precisa te ensinar alguma coisa, ou através de você ensinar alguém. Você precisa crescer em conhecimento, em graça, em sabedoria, em espírito, em experiência de vida, para que a palavra de Deus seja aprimorada em você, para que a sua fé aumente, para que a sua paciência evolua, cresça. Escuta, o temor do Senhor prolonga a vida. Olha as 3 dimensões. Ele conduz no caminho da vida e ele prolonga a sua vida. Provérbios 10, 27, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os seus dias de vida abreviados. Então tema a Deus. Se você está com 30, você vai viver até 80, até 90. É o temor de Deus, diz o Senhor, que aumentará os seus dias na terra. Há um mandamento com promessa que nós não podemos quebrá-lo: honrar pai e mãe. E diz que quem honra o pai e a mãe viverá bem na terra e terá longos dias de vida. E o que mais estamos vendo hoje, no nosso tempo, são pais e mães totalmente sendo feridos e machucados pelos filhos, que são desobedientes, arrogantes, prepotentes, não honram pai e nem mãe. Por isso muitos jovens estão indo para a cova muito cedo. As coisas de Deus são sérias, e essas palavras definem vida e morte. Cabe a cada um tomar a sua decisão. O temor do Senhor nos leva a ter uma vida piedosa e correta. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Deus está dizendo: eu jamais vou cessar de fazer o bem para vocês. Jamais minhas mãos serão encolhidas. Jamais deixarei de atender o seu clamor. Jamais deixarei de te abençoar. Eu porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Jeremias capítulo 32, versos 40. Deus quer colocar em nosso coração força, alegria, paz, saúde, santidade, perseverança. Mas muitos não querem, porque o seu coração está focado nas coisas, como nós cantamos, nas coisas que nós vemos, e não nas que são espirituais. E Deus está dizendo: meu desejo é te abençoar, meu desejo é que você viva bem, meu desejo é que você experimente a graça que eu tenho para vocês, meu desejo é eu poder tocar e mudar as circunstâncias que vocês estão vivendo. Para isso simplesmente precisa dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu creio, ajuda-me. Escuta, está calor demais, né, irmãos? Amém. Deus deseja que os homens tenham uma vida de temor, deseja que as suas famílias tenham uma vida de temor, deseja que governos sejam justos e que as suas ações e as suas leis sejam feitas em favor da população no temor de Deus. A palavra fala: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Só para nós aqui, o povo brasileiro está alegre ou está gemendo? Só para nós. Pense. Segundo Samuel, capítulo 23, versos 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então Deus quer que até uma nação
tenha governantes que temam a Ele, para que o povo possa experimentar alegria, prosperidade, paz dentro das casas, que não falte alimento na mesa, que tenha condição de cuidar dos filhos, de preparar e deixar até herança para os seus filhos. Temor de Deus, como diz a palavra, é o princípio da sabedoria. E todos que agem com sabedoria têm uma vida ordenada, próspera, abençoada. O temor do Senhor deve conduzir as pessoas a manifestar bondade em favor um dos outros. Jó capítulo 6, versos 14 diz: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Então nós temos que aprender a demonstrar compaixão, empatia para com aqueles que estão sofrendo. E muitas das vezes com aqueles que deixaram Deus, que por algum motivo se afastaram do Senhor. A Bíblia fala que aquele que ganha alma para o Senhor é sábio, e aquele que conduz um desviado ao trono de Deus, ao trono da graça novamente em Cristo, multidões de pecados lhe são perdoados. Então nós temos que aprender a amar desse jeito, ao ponto de que estar sempre pronto para falar do amor e da graça de Deus, seja até para aquele que está distante do Evangelho do Senhor Jesus, que vai chegar uma hora que vai ter a sede, vai chegar a hora que vai estar com fome, e você estará pronto para saciar a sede e a fome desta pessoa em nome de Jesus. O temor do Senhor faz com que os homens se desviem do mal. Provérbios, já falei um pouco sobre isso, Provérbios 16, pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Então quem teme a Deus se desvia do pecado. O temor do Senhor leva a ter segurança em Deus. Salmo 56, 4, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Então, por mais difícil que esteja a circunstância, nós temos que continuar crendo que Deus nos tirará dela vitoriosos em nome de Jesus. Olha o que diz o Salmo 112, o salmo que nós pegamos como diretriz para o grupo de homens da igreja. Diz o seguinte, Salmo 112, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Temer a Deus está ligado à obediência. Olha o que diz o versículo 2, a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, teus filhos serão poderosos na terra, teus netos serão poderosos na terra. E olha a promessa para o seu lar, prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. A palavra de Deus, a sua casa terá prosperidade e terá riquezas, para aquele que teme a Deus, e haverá justiça. Muitos andam dizendo, é injusto o que está acontecendo, é injusto isso, é injusto aquilo. Tema a Deus, confia nele, ele fará justiça. Estou quase acabando, me dê mais um tempinho. As características que demonstramos se tememos a Deus é reconhecimento da soberania de Deus. Você precisa ter essa característica, reconhecer que Deus é tudo em nós, que Deus é tudo em todos. Gênesis 1:1. Ele é o Criador e o Senhor de tudo. No princípio, criou Deus céus e terra. Ponto. Ele é soberano sobre todas as coisas. Quem pode questionar o homem? O próprio Senhor questionava a Jó, onde você estava quando eu criei os céus, a terra? Quem você é? Você não pode sequer acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça, aumentar o seu tamanho.
Onde nós estávamos quando Deus fez tudo? A nossa vida é finita e Deus é eterno. Ele nos viu antes de ser formado, nos viu sendo formado no ventre das nossas mães, nos vê durante a vida e nos vê durante a morte, e nos vê para a eternidade. E Deus é lembrado do princípio à eternidade, e nós somos lembrados apenas por um período, no período da geração que nós vivemos. Essa geração vai passar, e se Cristo não voltar, nós seremos apenas, como eu sempre digo, um quadro na estante de um parente, de um filho, de uma filha, que com o decorrer do tempo também passará. Escuta, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Gênesis 1, 27, esta é a soberania de Deus sobre nós, Ele nos fez, Ele nos criou, Ele tem domínio sobre nós, Ele dá o sopro de vida e Ele tira a vida. Por mais que estão se fazendo hoje coisas absurdas para prolongar a vida das pessoas, modificando geneticamente o DNA, injetando um monte de coisa no corpo, para poder ficar mais novo, esticando pele, colocando um monte de botox, um monte de coisa, a pessoa parece um boneco de cera, troca órgãos, não tem jeito, a carne vai definhar, esse corpo vai parar de funcionar um dia, mas a alma não. Então cuide da sua alma, cuide da sua vida eterna, reconheça que Deus é soberano sobre tudo. As brigas que nós estamos tendo hoje para aprovar leis em favor de minorias, e muitas delas são contra a palavra de Deus, vai passar. Respeito e santidade de Deus, nós temos que ter esse temor, respeitar a santidade de Deus. 1 Pedro 1,16 diz: portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Temos que ter o temor de Deus para nos tornarmos humildes, reconhecer sua própria limitação. Não tem como nos comparar com a grandeza de Deus e o poder de Deus, pois Ele é o que nos fortalece e faz tudo por nós. Coríntios 12, 9 e 10, mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Aleluia. O inimigo testa as suas forças, para ver até onde você vai, com tudo isso que Paulo aqui descreve, e que ele também sofreu, mas ele diz, quando o inimigo me faz ficar forte, aí ele se estrepou todo, porque não é a minha força, é o poder do Espírito de Deus que me faz forte, é o poder de Cristo que me faz forte, e Cristo venceu Satanás lá na cruz, aleluia. Sermos temente a Deus, nos leva a ser obedientes e submissos. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer e me obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Olha Deus dizendo aqui, Deus deseja que você tema a Ele, obedeça a Ele, e a promessa é, os seus descendentes também serão abençoados. Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 29. Temer a Deus
é ser reverente ao Senhor. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ninguém é obrigado a servir a Deus, mas aquele que o serve, sirva com toda a reverência do seu coração e pratique a piedade. Deus, Ele é juízo. Deus é juiz sobre tudo. Ele é justo. Deus é juiz justo e castiga o pecador e a desobediência. Sua santidade e justiça exigem que ele seja temido e respeitado. Deuteronômio capítulo 32, versos 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus é amor e misericórdia. Então Ele deseja que todos nós tenhamos esse temor e venhamos obedecer os seus mandamentos. Deseja que nós sejamos salvos, que venhamos conhecer a verdade. A sua misericórdia e o seu amor devem nos inspirar a ter uma vida de gratidão e de temor. 1 Timóteo 2,3 diz o seguinte: porque tudo é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em suma, de tudo aquilo que eu falei, de tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para passar para vocês sobre temer a Deus, o fim é: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém, igreja? Amém. Pense em tudo que eu falei. Faça uma análise ponderada das suas vidas e comece a ajustar ainda mais o que precisa ser ajustado na sua maneira de viver. Amém, igreja? Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus, nós vamos orar. Obrigado. Amém, queridos? Não sei o que você está passando, mas eu sei que é uma promessa de Deus, através de Jesus Cristo, que se você crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Feche os teus olhos, ore a Deus neste momento, apresente algo diante de Deus que você precisa que seja resolvido. Não tenha medo, confia no Senhor. Ele é contigo. Ele te escolheu, Ele te nomeou, Ele te chamou. Vai passar. Tenha fé. Não tema o mal, tema a Deus, que é poderoso para dizer não e parar as obras do maligno contra a vida de todos nós. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, pela